Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde. Vamos dar início, né, à nossa sexta aula. Ai, o tempo tá passando tão rápido, né? Nossa, mas assim, de pensar que a gente já tá há um tempão, né, sem se ver e, se Deus quiser, assim, se tudo correr bem, essa aula ou vai ser a última, né, à distância, ou eu já vou poder dá-la, né, ministrá-la pessoalmente, se Deus quiser. Mas vamos lá então, né? Não percamos a esperança e assim continuar, na verdade, né? Pedindo para Deus para que tudo corra bem, para que Ele nos guie da melhor maneira possível. Meus amores, por gentileza, abram para mim o livro de vocês na página 80. Equivale, 80 não, perdão, 60. Ele equivale ao capítulo 8, que se chama El Cinema, e ele trata das irregularidades verbais. Deixa eu falar, ou melhor, fazer algumas considerações para vocês muito importantes. Primeira coisa, o livro, como eu já disse para vocês, ele traz bastante regularidade verbal e não da forma como eu gostaria. Mas a vida é assim, então é bom que a gente vê tudo de uma vez só, né? Não vê paulatinamente. Então, essa unidade, o que ela vai fazer? Ela vai trazer todas as irregularidades verbais, pelo menos as principais, ou cabelo, pelo menos as principais, dentro do modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Então, assim, uma irregularidade a gente consegue aproveitar da outra e assim por diante, ok? Então, assim, fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Então, ó, nas páginas 62, 63 e 64, ele traz tudão, tá? Só que assim, como a professora de vocês né, pensa longe, na aula a gente vai estudar separadinho, tá? Mas aí eu preciso que vocês olhem depois no livro de vocês, porque, ó, deixa eu mostrar como que tá posto aqui. Não dá muito para enxergar direito, né? Mas, ó, observem que nós temos o presente do indicativo, o presente do subjuntivo e o imperativo afirmativo. Então, ó, no livro, ele traz em uma tabela apenas as conjugações juntamente com as irregularidades, tá? Nas três formas: indicativo, subjuntivo e imperativo afirmativo. Uma vez que, como imperativo afirmativo, em algumas prerrogativas, ele bebe do presente do subjuntivo, fica bem tranquilo a gente compreender, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a compartilhar a tela. E se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, me perguntem. Vamos lá, então? Ó, conforme eu lhes disse, né? Aula 6. Deixa eu só arrumar o ponteiro aqui do mouse, né? Então, aula 6. Vamos lá. Eu vou explicar primeiro para vocês as irregularidades verbais do presente do indicativo. Então, assim, vamos começar do pressuposto mais básico. Como eu sei que um verbo ele é regular? Quando não sofre alteração no radical da palavra, ok? O que é radical da palavra? É aquela parte que não deveria sofrer alteração. Quando eu digo, por exemplo, eu amo a mis alunos, o verbo amar, escrever aqui, o verbo amar, ele é um verbo regular. Ou seja, essa parte que é o radical da palavra não sofre alteração. Ou seja, esse vai aparecer em todas as conjugações. Amo, amas, ama, amamos, amais, se ama. Se eu mandar ela para o subjuntivo, ame, ames, ame, amemos, ameis e ame. Se eu mandar para o pretérito, amei, amaste, amou, amamos, amaste e se amaram. Esse am vai aparecer em tudo, tá? Então, aqui eu tenho o presente do indicativo e as principais irregularidades verbais, tá? Então, nesses três que eu circulei, nós temos o que é chamado de diptongação. O que é diptongação? É quando na conjugação verbal eu troco
de uma vogal apenas para duas, tá? Então, ó, observem aqui, é a troca do E por IE. Então, se queda yo quiero, quieres, quiere, queremos, queréis e quieren. Puedo, puedes, puede. Podemos, podeis e pueden. Juego, juegas, juega. Jugamos, jugais e juega. Ok? Outra consideração. E coloca no caderno aí esse asterisco. Esse tipo de irregularidade verbal não vai ser aplicado para as duas primeiras pessoas do plural. Sempre, tá? Então, ó, essa dictongação, ela não vai ser aplicada para nós outros nem para vós outros. Ó, independente da irregularidade verbal. Essas são, as pessoas que não sofrem alteração vocálica, ok? Aqui eu tenho uma troca de E por I, na conjugação. Yo pido, tu pides, ele pide, pedimos, pedis e pidem. Os outros verbos, ou melhor, tem mais, mas esse assim, né? Não é os que a gente mais usa, por assim dizer. Então, o verbo cerrar, dormir, encontrar, empezar, servir, eles também sofrem esse tipo de irregularidade. Servir, por exemplo, é o mesmo do pedir. Sirvo, sirve, sirve, servimos, servis e sirvem. Encontrar é o do poder. Encontro, encuentra, se encontra. Encontramos, encontrar, se encontra. Empezar. Empiezo, empieza, se empieza. É do IE. Empezamos, empezais, empiezam. Ok? Então, aqui são verbos que sofrem as mesmas irregularidades verbais. Tranquilo? Prosseguindo aí. Dentro das irregularidades verbais, nós temos essas alterações vocálicas, ok? No radical da palavra, onde teoricamente não deveria haver alteração. Aqui nós temos uma outra situação, também ainda dentro do presente do indicativo, tá? São verbos conhecidos como os que possuem irregularidade própria de primeira pessoa. Ou seja, o verbo cair, apenas na primeira pessoa aparece o G. Caigo, caes, cai. Caímos, caís e caem. Hacer. Hago, haces, hace. Hacemos, haceis, hacem. Poner. Pongo, pones, pone. Ponemos, poneis e pone. Ou seja, esse G só aparece na primeira pessoa e mais nenhuma outra, ok? As demais pessoas, por assim dizer, elas se conjugam de forma regular, tá? E aí o que eu acabei de dizer, as demais pessoas se conjugam de maneira regular. Exemplo, nosotros sabemos toda a verdade, e o verbo é saber, ó, yo sé. Tu pones, ó, poner. Tu pones la compra en la heladera, por favor. Aqui é N, tá? Vosotros oyen todo, correto? O lance do verbo ir é o quê? Lembra que eu sempre falo para vocês assim, crianças, no espanhol a gente não tem o que é chamado de tritongo puro. Por quê? Praticamente todas as vezes em que eu tenho um i entre duas vogais, esse i ele vai se tornar y, tá? Por exemplo, se eu tenho lá o verbo oír, oigo, oyes, oye, ó, eu tenho duas vogais, ok? E eu percebo o som desse i. Ao perceber o som desse i, é de caráter obrigatório eu trocar este i por y. Ok? Agora, vocês podem perguntar, mas professora, a senhora não acabou de me dizer que se eu tiver um i entre duas vogais, esse i tem que se converter em y, por que o verbo querer, ele não entra nessa regra? Gente, porque isso aqui, ó, é como se fosse um fonema só. Você não percebe o som do U. Então, fica como se fosse quiero, com K. Assim. Entendeu? Então, ó, esse I continua aí porque você consegue, porque você, no som, você não tem, você não consegue identificar o som do U, ok?
Uma outra regra que vale também é quando o radical do verbo terminar em vogal. Vai acontecer a mesma coisa na conjugação, ao você conjugar o verbo e aí você tiver duas vogais e um i no meio, esse i tem que se converter em y, de caráter obrigatório. Então, recapitulando. No espanhol, nós não temos o tritongo puro, ou seja, três vogais juntas. Todas as vezes que você ouvir três vogais e identificar o som das três e eu tiver um i no meio, é de caráter obrigatório que eu troque esse i por y, ok? Prosseguindo. Vamos praticar um pouquinho? Deixa eu só diminuir aqui. Eu me llamo Alejandro. Esse me llamo aqui me diz que eu tenho que conjugar os demais verbos para primeira pessoa, certo? Então, eu me llamo Alejandro, eu tenho 28 anos e vivo em Valência. Sou dentista e trabalho. Zinho bonito, só que não. É no hospital. Cada dia trabalho, repitam, né? 6 horas e depois estudio. Acho que um aqui fica melhor. Estudio francês na escola de idiomas. Eu hablo inglês e alemão perfeitamente, pero necessito, lembrando que em espanhol não tem dois S's, também aprender francês porque tenho muitos pacientes franceses. Então, ao longo do exercício, vocês perceberam que nós temos verbos regulares e irregulares, né? Seguinte. Presente do subjuntivo agora. Ó, lembrando sempre do modo, ação hipotética. Pode acontecer como pode não acontecer. Os verbos conjugados no presente do subjuntivo quase sempre estão associados às expressões que, ojalá, es posible que, quizás ou quizá, sem o S, tá? Talvez em espanhol se escreve separado. Possivelmente, provavelmente, e podem indicar outras ideias, um fato que poderá ou não se realizar, tá? Então, ó, tradução de ojalá, a gente também usa isso em português. Na verdade, assim, eu já ouvi pouquíssimas pessoas utilizarem, mas utilizam, e não como ojalá, óbvio, né? Oxalá, que é um rogo de, ai, tomara que isso aconteça, tá? O quizás também, quiçá, a gente também usa em português, só que no lugar do Z é com C cedilha. E também quer dizer a mesma coisa. Ai, desejo que tal coisa aconteça. Desejo que, tomara que, sempre com essa ideia, tá? Então, exemplos. Quizás salgamos junto en el fin de semana. Ojalá me toque la loteria. Então, desejo que eu ganhe a loteria. Então, ó, aqui vai um macetinho que serve, inclusive, para o português, tá? Ó, para os verbos terminados em ar, eu sempre vou ter um E na conjugação. Ó, ame, ames, ame, amemos, ameis e ame. Para os verbos terminados em er e ir, via de regra, eu vou ter na conjugação um A. Então, é só pensar o inverso, tá? Para os verbos terminados em ar, eu sempre vou ter um E na conjugação. Para os verbos terminados em ir e ir, eu sempre vou ter um A na conjugação. Ó, beba, bebas, beba, bebamos, bebais e beba. Parta, partas, parta, partamos, partais e partam. Ok? Então, sempre pensa nessa prerrogativa. Ah, desejo que tal coisa aconteça. Vai acontecer? Não sei. Provavelmente está no modo subjuntivo. Ok? Então, aqui nós temos praticamente as mesmas irregularidades do indicativo, tá? Então, ó, muitos verbos apresentam irregulares quando conjugados no presente do subjuntivo. As principais irregularidades são
Verbos que sofrem modificações na raiz, ou seja, no radical, ligadas às vogais, trocando uma vogal por outra ou por um ditongo, que é a diptongação, que eu acabei de falar para vocês, né? Por exemplo, o por o e, rugar. O por o e, sonhar, né? Aqui fica ruega, ruegas, ruega. O terminação a, lembra que eu acabei de falar? Na conjugação eu vou ter que ter um e. Então fica, eu já sei que esse u vai passar para o e. E na conjugação eu tenho que ter e, então ruego, ruego não. Juegue, juegues, juega e assim por diante. O por o e, sonhar, a mesma coisa. Sueñe, sueñes, sueñes, sonhemos, sonheis e sueñe. Às vezes pode soar estranho, pode parecer estranho, mas é assim mesmo, tá? Contar a mesma coisa, postar a mesma coisa, encontrar a mesma coisa, sofrem a mesma irregularidade verbal daqui, tá? E por i, que a gente também viu lá, conseguir, né? Então fica consiga, né? Terminado em ir, então tem que ter a, né? Então consiga, consigas, consiga, corrigir a mesma coisa, elegir a mesma coisa, a troca de e por ie, perder, o, também tem que ter a, então fica pierdas, pierda, perdamos, e a primeira pessoa se parece com a terceira, tá? Pierda, pierdas, pierda, ok? E assim sucessivamente. E aí, ó, aqui eu trago para vocês, né, todas as conjugações com as irregularidades, né? Então temos lá o sonhar, né? Ou melhor, rugar, juegues, juegue, sonhar aí que ele ainda coloca, né? Existem outros verbos que apresentam essa irregularidade no presente do indicativo. Então, praticamente as irregularidades verbais que a gente vê no presente do indicativo, elas seguem o presente do subjuntivo, tá? Conseguir, perder, conhecer, né? Que eu tenho lá, lembra que eu acabei de falar? Conosco, aqui fica conosca. Só que esse Z, ele vai aparecer em tudo. Conosca, conoscas, conosca, conoscamos, conoscais e conoscam. Salir, salga, 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 salgamos, salgais e salga. Ó, igualzinho para Joe, igualzinho para ele. Tomem cuidado. Oir, oigo, aí fica oiga, oigas, oiga, oigamos, oigais e oigam. E aí a gente já não tem nessa parte o Y, né? E aí, ó, exemplo, nosotros nos conozcamos muy bien. Ojalá nosotros nos conozcamos. Ou seja, desejo que nós nos conheçamos muito bem, né? Aqui mais irregularidades, né? Aunque todos estejam, ó, estejam bien, preocupamos el vírus. Então, haber completamente irregular, aia, aias, aia e assim por diante, né? Ó, aqui eu tenho o lance do Y, só que eu tenho o Y empregado em todas as pessoas. Saber, sepa, o saber é bem diferente. Sepas, sepa, sepamos, sepais e sepam. Ir, vaia, vaias, vaia, bem diferente também. Ser, sea, sea, sea. Estar, estes, estes, este. Lembrando que é acentuado, ó. Tá? Dar, de, des, de, demos, deis e den. Bom, vamos lá? Um exercíciozinho para a gente treinar. Conjuga los verbos en presente bem indicativo. Quizá, ella, venga, né? Então, quizá venga Paula cenar amanhã. Vai acontecer? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Llamaremos a mis padres tampoco como termines de comer. Ojalá las nubes se vayan. Não pode esquecer da partícula ser, verbo pronominal. Ó, eu tenho um verbo em infinitivo, mais a partícula ser, então, isso me diz que ele é um verbo pronominal e eu preciso conjugar os dois, tanto o verbo quanto o pronome, né? Espero que los invitados no necessiten nada más. Es probable que yo llegue un poco tarde a la reunión.
Sigamos. Imperativo afirmativo. Gente, imperativo quer dizer ordem, pedido, sugestão. Sempre, ok? Então, ó, ele só tem duas formas próprias, ó, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. As demais, elas vêm todas, ó, as outras pessoas, tanto do afirmativo como em negativo, se conjugam igual do presente subjuntivo. Isso quer dizer o quê? Ó, primeiro, eu não tenho conjugação para Joe, uma vez que eu não tenho como dar ordem para mim mesma. E em função disso, eu não tenho conjugação verbal para Joe. Mas aí você pode falar assim, ah, professora, mas por que tem para nós outros? Uma vez que o nós outros é plural de Joe, né? E nós é plural de eu. Porque ali você está no meio de outras pessoas. E nesse quesito, ele abre a prerrogativa de você dar ordem para si mesmo. Mas você não está sozinho. Por isso, há a possibilidade, ok? Então, ó, o que está me dizendo aqui? O imperativo só tem duas formas próprias. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Ou seja, isso aqui eu só tenho no afirmativo. No imperativo afirmativo, para tu e para vós outros. As demais conjugações, elas vêm emprestadas do presente do subjuntivo. Vamos voltar lá para conferir? Peguem essa conjugação aqui, ó, do hablar. Vamos por regular. Ó, hemos, eis. Ó, regular. Trabalhar, hemos, en. Igualzinho. Ok? Então, e fora isso, além da gente ter essas irregularidades, que são chamadas conjugações próprias para tu e vós outros, nós temos alguns verbos irregulares apenas para tu, com conjugação própria. Ó, essas são as irregulares. Então, nós temos lá, decir, di, hacer, as, ir, ver, poner, pon, salir, sal, ser, tener, ten, venir, ven. Decid, haced, id, poned, salid, sed, tened e venid. Vocês podem me dizer assim, ah, professora, mas é esquisito esse D perdido aí no final. É assim mesmo, tá? Essa parte aqui são verbos irregulares. Então, sempre tem um quadrinho que eu faço. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tu, você, os outros. O D é abreviação de usted, tá? Aí aqui você pode colocar ar, ir. E as terminações dos regulares, tá? A, e, a, ad, ed, id. Essas são as terminações dos verbos regulares, tá? Então, a gente consegue matar. Se você gravar essa parte aqui dos irregulares, mais esse quadrinho para imperativo afirmativo, metade dos seus problemas do imperativo afirmativo no espanhol estarão resolvidos. E aí nós temos os exemplos, né? Di la verdad, no digas la verdad, diga la verdad, no diga la verdad, e assim por diante. Vamos de exercícios? Bom, então os exercícios aqui nós temos. Completa as frases conjugando em imperativo afirmativo. Então, tu, o verbo a ser, ele é irregular. Então, fica tu, ou melhor, has. Lo que te digo sin protestar. Meter vosotros. Meted. Las flores en ese jarrón. Y ponedlas
Fica assim mesmo, tá? Ponérdelas encima de la mesa. Escuchar, ó, terminou em ar. Tu fica, escucha. Lo que está diciendo tu padre. Usted venir. Vamos lá. Ó, venir. Usted a. A gente sabe que o verbo venir é um verbo irregular, então fica venga a verme em outro momento. Estou em uma reunião. Gente, tarefas. Preciso que vocês façam das páginas 60 a 67. Eu preciso de uma compreensão do texto da página 60. Eu não quero uma tradução. Eu quero que você leia, entenda e escreva o que entendeu. Ok? Assim, bem tranquilo. Não tenham preguiça de procurar as palavras no dicionário que vocês não saibam, né? A tradução é importante. E façam para mim a compreensão. Se eu não me engano, é sobre um filme chamado Volver, de Almodóvar. E aí tem a Penélope Cruz lá. Então ele vai falar bem rapidinho, né, sobre o enredo do filme e tal. Essa data aqui eu vou confirmar, tá? Eu mando para vocês pelo WhatsApp porque fica mais claro, né, para quando eu quero a tarefa. E aí eu mando as listinhas, mando as coisas todas e direciono vocês pelo Classroom e pelo WhatsApp também. Bom, meus amores, a aula de hoje foi essa. Desejo que vocês tenham gostado. Desejo também que nós estejamos muito mais perto de estar juntos novamente, né? Então, um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.